Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Não tem muito tempo que o nosso pastor Mateus, ele falou aqui sobre mentira. Não sei se vocês lembram. Ele pregou aqui sobre mentira. Essa semana ele publicou até no seu Instagram falando que não tem coisa pior do que crente fofoqueiro. Olha só. Não tem coisa pior do que crente fofoqueiro. E eu vou continuar nessa pegada. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 3, para a gente falar sobre o poder das nossas palavras, o poder da nossa língua. O que a nossa língua é capaz de fazer? As nossas palavras, ela é capaz de causar. A partir dessa carta que Tiago escreveu, nós podemos aprender que a nossa língua ela tem um grande poder. As nossas palavras, elas exercem uma grande influência. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Tiago 3, a partir do versículo 1. Diz assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Nós sabemos que o desejo de Deus, o propósito de Deus para nós é nos conformar à imagem de Jesus. Paulo, no capítulo 8, no versículo 29, vai dizer que de antemão Deus nos conheceu para que sejamos conformes à imagem de Jesus, a fim de que nós sejamos irmãos, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O desejo de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho Jesus. E sendo conformado à imagem de Jesus, nossos hábitos irão mudar. Amém? Sendo conformados à imagem de Jesus, as nossas atitudes elas vão mudar. E na nossa vida vai ser refletido o Cristo que habita em nós. Como diz o apóstolo Paulo, né? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo aqui na carne, vivo no corpo, vivo pela fé, naquele que me amou e se entregou por mim. Então, na nossa vida, nós refletimos Jesus. Então, na nossa maneira de pensar, nos nossos hábitos, na nossa motivação e também nas nossas palavras, devemos refletir o Cristo que habita em nós. Irmãos, nós sabemos que a fala, ela representa uma das maiores ou mais maravilhosas dádivas que nós recebemos. Nós sabemos disso. Por meio da comunicação, por meio da fala, nós comunicamos aos outros o que nós queremos, o que nós pensamos. Nós comunicamos aos outros qual é a nossa motivação e também nós participamos, através da fala, do que os outros experimentam. Nós participamos do que os outros sentem, nós participamos do que os outros querem fazer através da palavra, através das nossas falas. Nós sabemos disso. E nós sabemos o papel decisivo que as nossas palavras têm. Não sabemos?
fundamental. Você já deve ter passado por isso. Quantos de nós, ao passarmos por essa vida aqui e sermos amassados pelas adversidades, tristezas, angústias, aflições, e veio uma pessoa e com uma palavra nos encorajou? Você já passou por isso? E veio uma pessoa e com uma palavra nos trouxe esperança. Veio uma pessoa e com uma palavra nos deu vida. Nós conhecemos esse poder terapêutico que a palavra tem de gerar vida, de dar esperança àquele que não tem mais esperança, com uma palavra, meus irmãos. Por outro lado também, nós já experimentamos, ou nós vemos aí, o quão mal pode fazer uma palavra dita em momento errado, o quão mal pode fazer uma palavra falada em um contexto errado. Nós sabemos que uma palavra ela pode ferir, nós sabemos que as palavras elas podem machucar, nós sabemos que as palavras elas podem causar um dano muitas vezes difícil de reparar. Essas são as nossas palavras. A fala, o nosso falar, tem um poder muito grande na nossa vida. O ser humano, ele pode usar a língua para louvar a Deus, igual nós louvamos aqui. Ele usa a língua para pregar, levar perdidos a Cristo, mas também com a própria língua o ser humano é capaz de contar mentira. Com a própria língua o ser humano é capaz de fazer um comentário malicioso. Com a própria língua o ser humano ele é capaz de magoar profundamente uma pessoa. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 6, no versículo 16, que há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Dessas coisas, 3 coisas estão relacionadas à fala, à língua. A língua mentirosa o Senhor odeia. O Senhor odeia a testemunha falsa que espalha mentiras. E a 7ª coisa que a alma do Senhor abomina é aquele que provoca discórdia. É aquele que semeia contenda entre os irmãos. E muitas vezes isso traz um estrago. E isso tem que ficar claro para a gente, como corpo de Cristo, como membros de uma mesma família. E ao que parece, quando nós olhamos a carta que Tiago escreveu aqui, os crentes aqui estavam tendo problema com a fala. Porque lá no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 19, Tiago fala: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. No próprio capítulo 1, no versículo 26, Tiago vai falar: olha, se você se considera religioso, mas não refreia a sua língua, o que ele fala? Engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Olha a importância que o Tiago está dando para a fala. E a fim de deixar claro a importância da nossa fala, a fim de deixar claro a importância das nossas palavras, Tiago no texto aqui vai usar 6 imagens para a língua. Vai comparar a nossa língua com o leme e vai comparar a nossa língua com o freio de cavalo. Vai falar que a nossa língua tem um poder de dirigir. Vai comparar a nossa língua também com um fogo com um animal venenoso, e vai falar que a nossa língua, assim como o fogo e o animal venenoso, tem um poder de destruir. E vai comparar a nossa língua também, ela destrói, ela dirige, mas também ela pode dar vida. Ela pode gerar vida. Então olha comigo aí no versículo 2, como que Tiago nos explica. Versículo 2, do capítulo 3, ele diz: todos nós, tropeçamos de muitas maneiras. Só alguns tropeçam, meus irmãos? Não. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Todos nós estamos sujeitos a tropeçar. Todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar. E em muitas coisas, em diversas coisas. Na continuação do versículo 2, ele conclui: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Olha a importância que o Tiago ele dá para a nossa língua, para a nossa fala, para a nossa comunicação. Ele fala que todos nós tropeçamos de muitas maneiras, mas aquele que não tropeça no falar, esse homem ele é perfeito, ou seja, esse homem ele é maduro. Aquele que tropeça no falar, esse homem ele é maduro. E muitas vezes nós nos atentamos em tantas áreas da nossa vida, não é verdade? Nós vigiamos em tantas áreas da nossa vida. Tenho que vigiar nisso, tenho que vigiar naquilo, mas muitas vezes com a nossa fala a gente deixa para lá. Muitas vezes
as nossas falas, a gente deixa passar despercebido. A gente não dá a devida atenção e achamos que estamos sendo espirituais demais. Quando o Tiago fala, olha, todos nós tropeçamos de muitas maneiras, mas aquele que não tropeça no falar, esse tal homem é perfeito. Essa pessoa, ela é madura. E aí Tiago começa a dar os exemplos. Olha aí, versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles não tropeçam, ou para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Olha a figura que o Tiago usa para comparar a nossa língua. Ele fala, quando colocamos freios na boca do cavalo, qual que é o objetivo do freio? O freio deve superar forças contrárias. O freio, ele controla ou supera a natureza selvagem do animal, não é verdade? Supera. Assim também é a nossa língua. A nossa língua, ela deve superar essa natureza que muitas vezes quer tomar o controle, meus irmãos. Deve superar essa natureza nossa, pecaminosa, que muitas vezes quer nos levar a dizer coisa indevida, quer nos levar a machucar alguém, quer nos levar a magoar alguém. A nossa língua deve superar essa natureza carnal que ainda habita aqui. Nós não somos mais dominados pela nossa natureza pecaminosa. Amém, meus irmãos? Amém. Cristo vive em nós. Não somos mais escravos do pecado, mas enquanto estivermos aqui nessa terra, o pecado ainda está aqui. Ainda iremos falhar, mas não devemos nos deixar ser dominados. E Tiago compara, fala que a nossa língua muitas vezes fala coisas que não deve. E pelo Espírito Santo de Deus, nós temos o privilégio, pela graça do Senhor, de sermos controlados no falar, meus irmãos. Moderados no falar. Mas muitas vezes não é isso que acontece. E a questão decisiva aqui, talvez, falando do cavalo, seja a identidade do cavaleiro. Se o cavaleiro for bom, for forte, ele controla o cavalo. E nós, meus irmãos, onde temos apoiado a nossa força? Em nós mesmos? Se for, a gente não vai conseguir. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos controla no falar, que nos dirige nas palavras, e nós precisamos constantemente sermos cheios do Espírito Santo. Para o cavalo andar, vai depender de quem é o cavaleiro. Para nós andarmos aqui, vai depender de quem nós somos. A Bíblia vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui, meus irmãos? Somos filhos de Deus. A Bíblia fala que aqueles que pertencem a Cristo crucificam a carne com suas paixões e desejos. Quem pertence a Cristo aqui, meus irmãos? Nós pertencemos a Cristo. E graças a Deus não somos mais dominados por aquilo que desonra ao Senhor. Nós iremos falhar, amém, meus irmãos? Nós iremos pecar. Mas existe uma diferença muito grande em ser dominado e ser uma fase. Nós não somos dominados, nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Tiago continua nos ensinando, versículo 4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. O leme aqui é aquele dispositivo que governa o navio. É aquele dispositivo que direciona o navio e é controlado pelo piloto, né, ou o timoneiro, que é o tripulante responsável por controlar esse leme. O freio, ele deve controlar a natureza selvagem do cavalo. E o leme, ele controla ali, nas mãos desse piloto, nas mãos desse timoneiro, ele controla o navio ali contra os ventos. Ele controla o navio ali contra as fortes tempestades, e novamente, quem que está no controle do navio? Deve ser um piloto, deve ser um timoneiro habilidoso, porque assim como o freio e o leme deve estar sob o controle de uma mão forte, meus irmãos, de novo, quem está no controle da nossa vida? Quem está de fato nos guiando? Quem está de fato nos direcionando? Somos nós mesmos? Graças a Deus que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus nos direcionando, nós não falamos aquilo que magoa as pessoas, não somos controlados por isso. Nós falhamos, nós erramos, mas não somos controlados por isso, porque nós temos o Espírito Santo. E devemos ser cheios desse Espírito para sermos dominados por ele constantemente, inclusive com as nossas palavras, inclusive nas nossas
Palavras, meus irmãos. Imagina um cavalo sem freio. Imagine um navio no meio da tempestade sem ter alguém para direcionar. Assim somos nós, vazios do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, se nós andarmos aqui nessa terra sem clamar pelo Espírito Santo de Deus, o que nós somos capazes de fazer, meus irmãos? Somente pelo Espírito Santo de Deus devemos andar aqui. Somente pelo Espírito Santo de Deus devemos viver aqui. Imagina o cavalo sem freio, quanta destruição ele não causa. Imagina um navio descontrolado, sem ninguém no comando do navio. É uma tragédia, não é? Nós também, sem o Espírito Santo de Deus. Que isso possa estar certo em nosso coração. Sermos cheios do Espírito, porque isso não tem a ver conosco. Se dependermos de nós mesmos, meus irmãos, nós iremos sair daqui e quando chegarmos em casa, nós já sabemos por experiência. Se não for pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, devemos nos encher desse Espírito Santo que está constantemente conosco e guardar o nosso coração. O salmista ele diz, lá no Salmo 141, versículo 3, coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Olha aí, não permitas que o meu coração se volte para o mal. Davi sabia que a fonte das suas palavras era o coração. Davi sabia que a fonte ali das palavras dele era o coração dele. E Jesus mesmo já nos disse que é o que vem de dentro que contamina o ovo. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca que contamina. Por isso que nos nossos lábios deve estar constantemente aquela oração de Davi também. Sonda-me, a Deus, e conhece meu coração. Vê se há em mim algo que te ofenda e me guia. Mas para isso, Senhor, sonda o meu coração. Conhece os meus pensamentos, Senhor. Me molda, Senhor. Me deixa ser controlado no falar, Senhor. Não me deixe depender de mim mesmo. Sonda o meu coração, Senhor. Essas foram as palavras do salmista. Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 10, 19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. É prudente. O que modera os lábios é prudente. A nossa língua tem o poder de direcionar a vida das pessoas. Você tem consciência disso, não tem? Você está aqui porque também você foi direcionado, você foi orientado por muitas pessoas. A nossa língua tem esse poder, meus irmãos. Que possamos guardar o nosso coração para que aquilo que saia da nossa boca só transmita graça para aqueles que vão ouvir. Necessitamos disso. E ele continua falando, 5, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Tiago comparou a língua com o freio e com o leme. Agora ele compara a nossa língua aí com o fogo. Nós sabemos que o fogo, meus irmãos, ele pode começar às vezes com uma pequena centelha. Que um grande incêndio pode começar com uma faísca ali e se espalhar. Nós sabemos de histórias que o fogo começou quase que imperceptível e foi se alastrando e causou um enorme estrago, não é verdade? Assim também, muitas vezes, são as nossas palavras. Com um pouco de lenha, o fogo se alastra e muitas vezes somos assim com as nossas palavras. Falamos uma coisa ali, falamos outra coisa aqui, e as palavras vão se alastrando. Quando a gente vai perceber, já contaminou todo o ambiente. Quando a gente vai perceber, o ambiente já está destruído por uma palavra que às vezes você julgou, isso aqui vai ser, ninguém vai ficar sabendo. Isso aqui que eu falar aqui, ó, não vai chegar no fulano de tal, não. Isso aqui eu só falei para 1 ou para 2. E quando vai ver, já destruiu todo o ambiente, porque a nossa língua, ela é como fogo, como uma faísca, que começa e já incendeia todo o lugar. Provérbios 26, versículo 20, fala assim, ó, sem lenha a fogueira se apaga. Sem o caluniador, né, ou sem o maldizente, morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha
para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias, é para acender rixas. Nós, muitas vezes, nós não podemos evitar aquilo que chega até nós, não é verdade? A gente escuta. Muitas vezes as palavras chegam a nós e a gente coloca a mão na boca da pessoa. Mas nós decidimos, a partir daí, o que nós iremos fazer com aquilo que nós recebemos. Nós decidimos, a partir daí, o que nós iremos fazer com aquela informação. Eu vou levar adiante. Eu vou falar para o fulano. Eu vou falar para o ciclano. Nós que decidimos o que fazer com aquelas informações que chegam a nós. Provérbios 17, 27 diz: quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. É homem de inteligência. Alguém já disse bem que costumava usar 3 peneiras quando uma pessoa ia falar algo com ele. Ele falava assim: olha, o que você vai falar é verdade? É verdade mesmo, de fato? Não é verdade. Ah, então ok, continua falando. Mais uma coisa aqui, ó. O que você vai falar? Além de ser verdade, a bondade? A pessoa implicada do caso já está sabendo disso, por que você está me contando? Segunda peneira. Terceira peneira. Ok, você está me contando aqui, é verdade, a bondade, mas olha, o que nós iremos fazer com essa informação? Você tem alguma solução? Você pensa em alguma coisa ou você está falando só para espalhar? O apóstolo Paulo não usou essas 3 peneiras não, mas usou uma. Lá em Efésios capítulo 4, no versículo 29, ele diz que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, somente o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca. Torpe aqui é usado para descrever uma fruta podre, uma fruta que não é mais útil para nós. Que nenhuma palavra podre saia da nossa boca, mas somente aquela que vai trazer graça para aqueles que estão ouvindo. Esse é o filtro que o apóstolo Paulo quer nos passar. Vai trazer graça? Vai edificar? Se não for, deixa eu pensar aqui se eu vou falar. Deixa eu pensar aqui se eu vou levar isso adiante. Versículo 6. Assim também, a língua é um fogo e é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Versículo 7. Toda espécie de animais, aves e répteis e criaturas doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Oh, irmãos, a gente pode acrescentar muitas outras coisas aqui. O homem doma tantas coisas. É incrível como o ser humano ele consegue colocar as coisas desse mundo a seu serviço, mas a própria língua não consegue. É incrível como os homens conseguem controlar energia, né, atômica, tantas coisas que o homem consegue controlar, mas a própria língua não consegue. Acho que Benjamin Franklin disse que o animal mais perigoso, ele tem a sua toca atrás dos dentes. Por isso que Tiago nos alerta, meus irmãos, para o perigo das nossas palavras. O que nós estamos falando? O que nós estamos levando adiante? Como corpo de Cristo, como membro de uma mesma família, como nós estamos vivendo aqui, como estão sendo as nossas relações. O que nós estamos dizendo? Versículo 8. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Cheio de veneno mortífero. Às vezes, o veneno ele pode agir no nosso corpo de maneira oculta, não é verdade? Às vezes, nós estamos envenenados ali e a gente não está vendo, quando vê o veneno já percorreu por toda a corrente sanguínea e levou a pessoa a óbito. E se não leva a pessoa a óbito, pode ter várias consequências ruins. E assim também são as nossas palavras. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortíferos. Às vezes a gente fala uma coisa aqui, fala uma coisa ali, cochicha aqui, cochicha ali, fala as coisas, acha que não vai chegar lá. E as palavras vão passando e até atingir aquela pessoa. E ferir, e matar, e prejudicar. Mas, irmãos, não deve ser assim. O Senhor tem mais para nós, meus irmãos. E aí, no versículo 9, ele começa a nos ensinar como nós devemos usar as nossas palavras. Porque ele falou que a nossa língua, ela dirige, a nossa língua pode destruir, mas a nossa língua tem que ser usada para a honra e glória do Senhor. E ele compara a nossa língua como uma fonte e a árvore. Versículo 9.
Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha só, parece incoerente, né? Mas o texto fala, com a língua bendizemos o Senhor e Pai. Nós louvamos ao Senhor aqui, nós pregamos aqui, nós falamos das grandezas de Deus aqui, mas com a mesma língua nós amaldiçoamos os homens. Nós pregamos a palavra do Senhor, como eu disse, levamos pessoas a Cristo, falamos quão grande é o nosso Deus, mas saímos daqui, chegamos na nossa casa, nós amaldiçoamos as pessoas. Nós respondemos às pessoas. Chegamos na nossa casa, lá na semana então, no mercado de trabalho, o que nós fazemos com as nossas palavras? Versículo 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que seja assim. Não pode ser assim, ou seja, por que não pode? Porque nós nascemos de novo. Como eu disse no início, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em nós. Somos novas criaturas. Tiago fala, não convém que seja assim acaso. Pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Meus irmãos, não convém que seja assim. Nós sabemos que a água, ela é boa para tantas coisas. E Tiago vai comparar as nossas palavras com uma água que gera vida. Nós sabemos que a árvore também é bom para tantas coisas. Ajuda a fixar o solo, traz beleza. E Tiago compara a nossa língua, que é capaz de abençoar, trazer beleza, gerar vida. Assim devemos ser usados pelo Senhor. Assim devemos ser conduzidos pelo Senhor. Mas para isso precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Nós precisamos andar dessa forma, mas nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Necessitamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos juntos, meus irmãos, nessa busca, que nós possamos ser controlados no falar, que o Senhor nos ajude, como o apóstolo Paulo falou, para que as nossas palavras de fato transmitam graça para aqueles que estão ouvindo, que nós possamos aprender aqui com o texto, que a nossa língua ela pode destruir, a nossa língua como um fogo, como um veneno de animal, ela pode machucar tanto, ferir tanto uma pessoa, mas não convém que seja assim. Nossa língua deve gerar vida, e deve ser para a honra e glória do Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar. Se você pode no seu lugar, ore ao Senhor. Nós sabemos que muitas vezes somos tentados, né? São pressões externas, o pecado interno quer nos levar a dizer coisa indevida, pressões externas quer nos levar a dizer coisas que vai magoar uma pessoa, que vai desagradar, vai desonrar o Senhor. Pai, mas não convém que seja assim. Clamamos ao Senhor que o Senhor possa nos ensinar, Deus. Clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa nos instruir. Nos ajuda, Pai, a observar, Pai, as nossas palavras como o Senhor observa. Não é algo insignificante, Pai, as palavras que saem da nossa boca. Às vezes nos atentamos tanto para as coisas que são visíveis aos olhos de uma multidão, mas as palavras para o Senhor é tão importante como atitudes que nós temos dia após dia. Nos ajuda, Pai, a sermos controlados no falar. Nos ajuda, Pai, para que as nossas palavras transmitam graça, Pai. E que nós possamos, ó Pai, assim como nos relacionamos aqui uns com os outros, na igreja, possamos levar isso, Pai, para o nosso ambiente familiar. Que possamos levar, Pai, as palavras que falamos aqui para o mercado de trabalho, ó Deus. Que possa ser, de fato, Pai, um culto racional. O que nós fazemos aqui, Pai, que nós devemos continuar fazendo fora também desse ambiente eclesiástico. É isso que nós pedimos, ó Pai. Nos fortaleça. Necessitamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.